Vamos abrir espaço na Rádio Bandeirantes para discutir mais uma vez a segurança pública, assunto que está em pauta na nossa programação sempre. E hoje o objetivo é trazer um estudo aprofundado com critério científico de alguém que chegou longe, com profundidade nessa questão. Inclusive, conseguiu entrevistar presos do sistema carcerário brasileiro. Aspectos da economia do crime em unidades prisionais da região metropolitana de São Paulo, elementos teóricos e evidências. É o título do estudo comandado pelo professor Peri Chiquida, que é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professor Peri, muito importante, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A sua presença é sempre bem-vinda. Como é que vai? Tudo bem? Olá, Pedro, saudações cordiais. É muito importante estar aqui novamente. Saudações cordiais também para os ouvintes da Rede Bandeirantes. Estamos aqui para dirimir qualquer dúvida a respeito do trabalho e poder contribuir para a segurança pública no Brasil, especialmente na região metropolitana do estado de São Paulo. Vamos começar falando sobre o seu estudo. Quantos presos o senhor ouviu? Qual foi o caminho? Como é que o senhor conseguiu adentrar na unidade prisional para fazer entrevista com esses detentos? Pois bem, boa pergunta, Pedro. 408 presos, foi a nossa amostra. Essa amostra representa, estatisticamente, para a região metropolitana, cerca de 95% de confiança e 5% de margem de erro. E nós conseguimos adentrar nos estabelecimentos prisionais, seguindo todo o trâmite legal, na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria de Administração Penitenciária e também junto ao Poder Judiciário. Houve um trâmite para isso, tem que o estudo passar por um código de ética em pesquisa e gastamos cerca de 8 meses, está tudo no artigo, cerca de 50 minutos a 1 hora com cada preso entrevistado, em 10 estabelecimentos para que a gente pudesse pegar toda a tipicidade de crimes econômicos, ou seja, furto, assalto, tráfico de drogas, contrabando de cigarro, receptação, crimes que buscam dinheiro per se. Por que esses criminosos cometem crime, hein, professor Peri Chiquida? Olha, isso é uma polêmica do direito penal que a gente pôde constatar que os livros e algumas pessoas propagam que o criminoso de natureza econômica ele é motivado pela pobreza, cor da pele, distribuição de renda, o capitalismo é incompatível com o equilíbrio econômico, coisas dessa natureza. Pois bem, quando a gente pergunta para os entrevistados, os detentos, a maioria migrou para o crime por escolha própria, motivados por ideia de ganho fácil, cobiça, ambição, ganância, indução de outras pessoas, manutenção do vício em drogas. E lá embaixo tem algumas coisas como dificuldade financeira, endividamento, mas são percentuais muito abaixo de 2 dígitos, ou seja, no caso de ajudar no orçamento familiar, pois estava desempregado, 3,7%. Agora, somando ideia de ganho fácil, cobiça, ambição, ganância, indução de outras pessoas, isso a gente chega a quase 60% das pessoas falando que é essa motivação. Então, a gente já derruba, de certa forma, um paradigma. Professor, o sistema social corrói o criminoso? Uma pergunta muito importante. Olha, se o sistema social corroesse o criminoso, segundo os nossos 25 anos de trabalho, muita gente estaria corroída, né? Mas eu acredito que seja realmente a escolha própria. Evidentemente que dentro das nossas pesquisas, a gente constatou que as travas morais, quais sejam escola, família e religião, estão bem fragilizadas em alguns presos, né? Então, você pode constatar um nível educacional bem abaixo, a estrutura familiar é muito complicada, o questionário mostra isso, são 102 perguntas, e também a falta de prática religiosa. Então, nesse aspecto, a gente pode constatar que as pessoas que foram entrevistadas,
elas têm essas fragilidades, mas não obstante isso não é grande motivação, a motivação é exatamente aquela que eu citei anteriormente, né? Então, é cobiça, escolha própria, ideia de ganho fácil, ambição, ganância, indução de outras pessoas e manutenção dos vícios em drogas. Porém, essas pessoas que são viciadas em drogas, elas não vão ser dependentes, porque se eles forem dependentes e, por exemplo, migrarem para o crack, elas são eliminadas pelo sistema. Professor Peri Chiquida, o que o senhor está trazendo para nós é uma percepção que muitos ouvintes já nos trouxeram. E já há, por exemplo, exemplos de uma família em que, por exemplo, a mãe e o pai têm 3 filhos, um deles vai para o mundo do crime e outros 2 seguem a vida, mesmo com as dificuldades que o outro irmão que optou por essa vida acabou tendo. O senhor acredita que esse estudo ele vem para confirmar uma percepção que a sociedade tem, ou que pelo menos uma parte da sociedade tem, a respeito dessa questão da ligação das pessoas com o crime? Sim, sim. Essa pesquisa corroborou outras anteriores, iniciamos há 25 anos atrás, ah, e realmente é uma verdade empírica. A gente constata ali, junto a esses apenados, constatamos também em outros estados, e, de certa forma, é importante, porque quando a pessoa ah, chega e fala para a gente, olha, professor, nós temos que melhorar a distribuição de renda, perfeitamente, nós temos que melhorar a educação, perfeitamente, nós temos que melhorar uma série de fundamentos de política de Estado, isso é condição sine qua non. Agora, melhorou muito em alguns aspectos. Por exemplo, no Nordeste, em em vários fatores econômicos, não obstante, a criminalidade explodiu lá. E aí a gente vê por que que eles estão migrando para o crime. Além dessas questões, você pode observar que no setor legal, eles ganhavam em média R$ 3.500, está no artigo, os dados corretos, né? E ele passa a ganhar, em média, o desvio padrão é alto, né? Mas eles passam a ganhar R$ 46.330 mês. É um baita de uma remuneração que, evidentemente, está livre de imposto, né? Mas, além disso, eles ainda não têm a preocupação com a intensidade da pena. Eles têm a preocupação, sim, com a reputação moral, ou seja, a perda moral. Então, Pedro e rádio ouvintes, há uma complexa teia na economia do crime que não se esgota com, aqui, evidentemente, em 1 hora, mas a gente pode depois conversar, o artigo está aí, e é assustador você ver que mais de 90% o benefício da ação criminosa foi bem maior que o custo. E quando eu falo que R$ 46.333 é a média, é uma coisa importante. Porém, a moda, que é estatisticamente o valor que mais sai na, na, nas respostas, foi de 10 mil. Você salário relativamente alto no mercado de trabalho, legal. Então, as pessoas vão migrar por essas razões. Travas morais fragilizadas, o crime absolutamente compensador na relação custo-benefício e a impunidade praticamente é uma. As prisões são portas giratórias. Então, pelo que o senhor está trazendo para nós, é possível estabelecer uma relação entre a renda média obtida com o crime da renda média das atividades lícitas dos próprios entrevistados que hoje estão presos, que em algum momento exerciam uma atividade ilícita e migraram para o crime pelas mais diversas razões e acabaram confessando o ganho que tiveram no período em que atuaram fora da lei. É isso, professor? Exatamente. E é muito importante, até os ouvintes podem pensar assim, porque a, a gente dá palestra pelo Brasil todo, e as pessoas perguntam, professor, mas normalmente os presos, né, eles até são aquele dito 171, eles vão mentir nas falas, lê do engano, né? A gente tem várias questões que a gente constata no prontuário. Então, a gente tem uma variável de segurança. Praticamente a gente não descartou nenhum questionário desses 408 presos. Então a gente sabe muito bem qual foi o tipo de delito cometido por ele,
A gente sabe uma série de respostas dessas 102 perguntas. E uma coisa que também a gente tem que salientar, né? É, quando a casa cai na linguagem da rua do crime, a gente pergunta por que a atividade foi mal sucedida. E aí é muito importante que a gente coloque essa questão também para os rádio ouvintes. Ação da polícia, ação efetiva da polícia. 49% responderam isso. Falha própria, 18%, 18,9%. Mas se ele falhou e a polícia não estava passando na rua, ele não é pego, né? Então, a ostensividade aí. Cagueta, famoso dedo duro, X9, 17,9%. Ele tem que fazer a caguetagem para a polícia. Então, vai somando esses percentuais. E a falha de parceiro. E outros mais que estão nos artigos aí. E aí, sobre isso, é muito importante, Pedro, a gente salientar. Até corrigindo aqui. É, no estado de São Paulo, o percentual de sucesso da atividade criminosa é muito alto, 80%. Porém, é a menor que eu achei até agora no Brasil, que é de 95%. Então, se a chance de sucesso é 80%, a chance de malogro é 20%. Então, São Paulo está de parabéns. A efetividade da Força de Segurança no estado de São Paulo, a gente pode ver que é uma das maiores, né? Porque eles estão conseguindo pegar. Mas aí você vai falar, pô, mas 80% é porque tem muita gente cometendo crime e não sendo pego. Eu só peguei esses aí que foram presos. E os que não foram presos? Professor Pérez Chiquida, o que diz a teoria econômica do crime e como nós temos a relação dessa teoria com o estudo que o senhor coordenou? Perfeito. A teoria econômica do crime, desenvolvida por Gerd Steinbecker, saudoso professor da Universidade de Chicago, prêmio Nobel, ela é o seguinte: a utilidade marginal, né, do crime, da atividade delituosa, vai ser uma opção absolutamente racional. Então, no crime econômico não tem esse desvario, não, né? Embora algumas pessoas, quando vão defender delinquentes de natureza financeira lucrativa, apontem para uma certa é, incompatibilidade, ele foi uma intempestividade. Não, é absolutamente racional. Né? Então, de um lado tem a utilidade marginal, de outro lado tem os custos. Quais são os custos? Probabilidade de ser preso, muito baixa. Né? 5%, em São Paulo é 20%, em São Paulo é maior, né? A probabilidade de ser preso. Né? Aí depois tem o custo operacional, perfeito? Custo operacional. Eu perdi a carga, perdi a droga. Né? O custo de oportunidade, sair da atividade legal para ir para a atividade ilegal, ou seja, não vou computar meu trabalho no PIB. Então tem probabilidade de ser preso, custo operacional, custo de oportunidade, a intensidade da pena. Né? A intensidade da pena assim, foi colocado no nosso trabalho como uma coisa marginal. Eles estão muito preocupados com a questão, deixa eu só colocar aqui, com a questão da perda moral. E, por último, mas não menos importante, exatamente a perda moral. Então, a gente pode ver que essa é a teoria que baliza a economia do crime. E isso é muito bom que a gente coloque aqui para os radiovintes da Bandeirantes, né? Ela não tem um ponto final, ela é uma metodologia que a gente utilizou dentre várias outras. Então, ela pode exatamente ser trabalhada com mais teorias, como pode ser usada exclusivamente. E o importante é que a gente está ouvindo aquele que praticou o delito. A gente não está fazendo suposições teóricas, não. A gente está partindo da verdade empírica. Professor, benefícios econômicos do crime superam os custos envolvidos na atividade econômica, segundo o levantamento que o senhor fez com presos da região metropolitana de São Paulo? Avassaladoramente. Avassaladoramente. É raríssimo aquele preso que o benefício da atividade econômica é igual ou menor do que o custo. É raríssimo, mais de 90% o benefício foi acima do custo da atividade delituosa. E isso correlaciona com esses R$ 46.333 média mês, né? Sendo a moda, ou seja, o valor estatístico que mais se repete, a frequência, de R$ 10.000. Tudo bem que o desvio padrão é alto, mas de qualquer forma é uma remuneração muito alta. Então, isso que o senhor perguntou, seu Pedro, é realmente plausível,
E isso vem se repetindo nos estudos. Desde quando a gente começou, completamos agora um quarto de século, e se continuar assim, nessa toada, daqui a 25 anos estarei falando a mesma coisa. O senhor teve a oportunidade de mencionar agora há pouco a questão da legislação, por isso eu vou ser bem direto na pergunta. A legislação penal, criminal do Brasil, ela precisa ser endurecida, nós precisamos de leis que coloquem os bandidos por mais tempo na cadeia, que tenham o caráter pedagógico da pena também, para o bandido pensar e falar, olha, se eu for me envolver nessa modalidade criminosa aqui, eu posso ficar muito tempo na cadeia, eu vou pensar duas vezes, ou isso não tem nada a ver, o bandido não pensa dessa forma? Olha, um percentual muito ínfimo, mas existente, ele não está nem aí na linguagem dele para a legislação. E aí a gente perguntou de uma maneira inovadora dessa vez, graças ao apoio de pessoas ligadas às forças de segurança que pediram, olha, seria importante perguntar isso, já que a gente perguntou por que ele foi para o mundo do crime, quais seriam as políticas de Estado, mais educação, mais emprego com salários maiores, elevados, que possam superar suas expectativas de consumo. A gente perguntou dessa vez, Pedro, a questão da qual seria a punição, a pena, a sentença existente ou não na nossa legislação que fizesse com que ele não fosse para o delito. E aí apareceu pena de morte muito próxima da pena de prisão perpétua e depois a pena de ponta a ponta, que seria aquela pena que vai ser cumprida sem nenhuma remissão. Pegou 30 anos é 30 anos, pegou 40 anos é 40, pegou 10 é 10, coisa desse gênero. Então, qual que é o recado que eles deram pela primeira vez na nossa pesquisa? Nós não tínhamos perguntado isso. O recado é o seguinte: a prisão, a prisão, e aí tem dois expoentes, assim, um de um lado, de um enquadramento ideológico, e o outro de outro, que fala o seguinte, né? Bandido bom é bandido morto. E a outra fala que bandido é vítima da sociedade. O recado que esse pessoal está dando para as autoridades, nosso poder legislativo, sobretudo, né, é o seguinte: a prisão tem que ser um elemento dissuasório. Então, a intensidade da pena tem que dissuadir, tem que desestimular o sujeito a entrar no mundo do crime. E, evidentemente, ela também tem que reintegrar esse sujeito. Né? Eu não gosto desse termo ressocialização, porque o sujeito, né, ele não vai perder essa condição social, ele não é um bicho do mato, tá certo? Que cometia coisas erradas. Ele tem que ser reintegrado. Então, a função da prisão tem dois postulados, duas colunas cardeais: a reintegração e a questão dissuasória, de desestimular, desincentivar esse sujeito a ir para o mundo do crime, o que não está fazendo. Eles mesmos apontaram, de maneira, perguntando espontaneamente, saindo do coração dele e depois mostrando as opções. Então, isso. E eles, inclusive, sabem disso. Né? Até porque, dentro do mundo do crime, tem aqueles que atuam no tribunal do crime, etc, etc. Eu coloquei uma questão que é muito polêmica. Você falar em pena de morte, você falar em prisão perpétua, que nem existe na nossa Constituição, e ponta a ponta, que não tá, também não existe, é para jogar para o debate. Né? Então, a prisão tem que ser dissuasória. Professor Pérez Chiquida, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, está conosco aqui falando sobre um estudo realizado do ponto de vista dos crimes econômicos, detalhando para a gente os percentuais e as observações que estão documentadas a partir desse levantamento. Uma crítica muito comum de se ouvir de especialistas, ou aqueles que se dizem especialistas em segurança pública, é que o Brasil tem um sistema penal racista. O senhor conseguiu avançar nesse tema da questão da cor da pele daqueles que foram entrevistados, que estão no sistema prisional? Há alguma conclusão no seu estudo sobre essa premissa, né, que se espalha numa velocidade assustadora de que nós temos um número muito grande de negros encarcerados perante brancos? A pesquisa buscou entender se isso é verdade, por que que acontece?
isso é muito importante, né? Ah, novamente, a gente que milita nessa área, a gente tem que tomar um cuidado enorme para que os enquadramentos ideológicos não superem a realidade dos números, né? Número é número. Então, nós fizemos essa pesquisa no estado de São Paulo e encontramos, e isso é uma coisa importante, é autodeclarado, né? Eu não posso falar qualquer cor da pele. Aliás, é a primeira pergunta, né, que a gente faz, uma das primeiras. E a gente constatou que 58, perdão, 0,1% se autodeclararam pardos. Opa, opa, tem algum problema. Eu já fiz pesquisa no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde que a população carcerária, a maioria é branca. Se autodeclarou branco, tá certo? Ah, e depois vem 28,7% branco, na frente de 3,2% de cor preta. Aí, esse argumento aí não se sustenta. Ah, professor, ele se autodeclarou errado. Alto lá, meu. Alto lá. É autodeclaração. Isso, inclusive, está previsto nas nossas regras institucionais. Você não pode falar se o sujeito é amarelo, branco ou preto pela sua concepção. Ele que declara isso. E isso realmente nos surpreendeu. Isso realmente ela vai trazer uma novidade para esse resgate desse debate. Não leva a questão para a cor da pele, não leva a questão para mora na favela ou na Zona Sul ou coisa desse tipo. Leva por escolha própria, né? É melhor do que seguir determinados paradigmas que se sustentam ali dentro dos estabelecimentos prisionais. Dentre os crimes pesquisados está a questão do contrabando de cigarro. E aí eu gostaria que o senhor pudesse tecer para nós alguns comentários sobre o avanço nesse tema que preocupa muito o país, a saúde pública, a questão da segurança pública, a questão social. São vários ramos aí das nossas atividades que estão atentos para receber as suas informações a respeito disso, professor. Olha, Pedro, isso é muito importante. Contrabando de cigarro, né? Vamos ser sintéticos aqui. O governo, a partir de 2012, ele iniciou uma política muito consistente, bem intencionada, né, de aumento via tributação e política de preços mínimos dos cigarros produzidos no Brasil, para exatamente desestimular o consumo do cigarro, que é um produto de alta fidelidade daquele que o consome. Perfeito. Ocorre que o cigarro brasileiro ele tem um substituto perfeito, né? Praticamente perfeito, que é o cigarro contrabandeado, oriundo principalmente do nosso país vizinho aqui, o Paraguai. Vamos lá, vamos colocar os números aqui. Isso tem anos que eu venho falando, produzindo artigos junto com colegas, Mário Margarida e Daniel Começo, né? O Paraguai produz entre 50 e 55 bilhões de cigarros anos. Olha que coisa, nossos radiovintes. E ele consome internamente, evidentemente, legalmente, claro, cerca de apenas 2 bilhões de cigarros ano. Isso que equivale a dizer que entre 48 e 53%, desculpe, 48 e 53 bilhões de cigarros ano, tem como destino maior na América do Sul, qual país? O Brasil. Repito, 48 a 53 bilhões de cigarros vão parar fundamentalmente no Brasil. Menos de um em cada 10 carretas, né? Menos de uma em cada 10 carretas é apreendida. É aquele negócio da probabilidade de sucesso do criminoso. Então, a Receita Federal estima que 4 bilhões de cigarros anos são apreendidos, ou seja, menos de 10%. Conclusão, né? 44 a 49 bilhões de cigarros inundam o nosso mercado brasileiro sem pagar nada por isso, em termos de tributação, de arrecadação tributária, que seria muito importante para o fisco, que seria muito importante, inclusive, para combater o tabagismo, né? Agora, o que é importante, afora esse estrago na arrecadação tributária, na perda de receita, na perda de emprego, etc., o contrabando de cigarro hoje, ele é controlado pelas organizações criminosas, não é pelo aquele sacoleiro, não. São carretas, caminhonetes, etc., que fazem essa logística do mundo do crime e do contrabando. E o mais importante, hoje, eu conversando com os detentos, só apenas 2% estão presos de contrabandistas. Por quê? Porque ele normalmente pega é, uma,
considerado, de certa forma, um crime de baixo poder ofensivo, ele pega apenas de prestação de serviço seu pecuniário. Mas aí, a gente descobriu uma coisa muito interessante. O cigarro tem o seu problema com a saúde. Tranquilo, isso a gente tem que levar em consideração. Eu não sou tabagista, nem os nossos pesquisadores correlatos com isso. Mas, quando você pesquisa esses, esse pessoal e vê a máquina que está por trás disso, eles conseguem cooptar crianças e adolescentes para o mundo do crime, invertendo um padrão assim, estúpido do ponto de vista das pessoas não verem isso. Por quê? As crianças e adolescentes não vão ter custo judicial, são mais baratos, eles vão trabalhar como olheiros, carregadores, bate-caixa nas fronteiras brasileiras, como uma série de outras funções, né? Então, isso é muito complicado. E isso agrava a evasão escolar, agrava, inclusive, alguns, conversando com professores na região de fronteira, fora do estabelecimento prisional, e esses professores são verdadeiros heróis da resistência, eles falam, professor, o negócio é o seguinte, quando eu vou falar com essas crianças, que estão, crianças mesmo, crianças e adolescentes, quando estão no mundo do crime, eles falam que ganham muito mais do que a gente. E outra coisa, eles mudam a concepção cultural. Professor, eu não estou fazendo um tráfico de drogas, eu estou fazendo apenas um contrabando de cigarro. E agora, com a reforma tributária, vai agravar isso ainda mais. Por quê? O preço mínimo vai elevar, a tributação vai elevar, tudo convergindo para estimular exatamente a criminalidade e o contrabando. E a gente pode constatar que o preço do cigarro daqui a pouco, em novembro, ele vai chegar a R$ 7,5. R$ 7,50, quando o preço do cigarro paraguai é R$ 3,50. É preço, é preço. Então, daqui a pouco, que nós já chegamos a quase 6 cigarros paraguaios consumidos no Brasil em déficit, nós vamos voltar a 6, quiçá acima de 6. Isso é um problema enorme, porque a política tributária, né, está sendo equivocada, porque ela não está desestimulando o consumo e está gerando insegurança pública, insegurança social e insegurança cultural. Professor Pérez Chiquida, sobre isso aí, como é que o senhor encara e o estudo conseguiu avançar na infiltração do crime organizado na sociedade? Nós temos noticiado que promotores de justiça, defensores públicos, delegados de polícia, estagiários dessas instituições, juízes de direito, eles têm tido uma vistoria rigorosa por parte das instituições, uma varredura na vida pregressa antes de assumirem esses cargos, justamente para impedir a infiltração do crime organizado. De alguma maneira, nessas entrevistas, o senhor percebeu essa estratégia do crime de fazer a infiltração, de tentar estar do lado de dentro, né, com a chave na porta, com a fechadura, para poder abrir essa porta e escancarar essas informações que o crime organizado tanto precisa para suas atividades? Perfeita questão, muito oportuna e muito nefrálgica para a sociedade brasileira discutir isso, né? Quando a gente começou a trabalhar com isso, há 25 anos atrás, repito, eram facções. Era, bem antes era quadrilha, mas não tive essa oportunidade de pesquisar. Aí depois passou para a organização criminosa, uma verdadeira engenharia. Tem no nosso livro Memórias de Pesquisador no Castro, não estou mentindo, eu tentaram me cooptar para exatamente eu entrar nisso aí e poder aposentar com 4, 5 anos de trabalho. Verdade, está no livro Memórias de Pesquisador no Castro, basta vocês lerem lá, né? Como as nossas travas morais, família, escola e religião são bem contundentes, robustas, eu não aceitei esse convite, mas foi feito inclusive a minha pessoa. Conversando com outros colegas, né, da área de promotoria, como aqui em São Paulo, o Lincoln Gaquier, está faltando um pouquinho, e conversando com os detentos. A gente tem uma questão sobre isso que nós não colocamos no artigo. Várias questões nós não colocamos no artigo, mas aí fica para as entrevistas, fica o poder de imprensa, porque eu não consigo colocar todas as 102 respostas no nosso artigo, senão eu ficarei com 50 páginas. E eles Mas admitem que vão para cima das autoridades para fazer algum tipo de negociação, para ter essa infiltração, professor?
vão estar faltando um pouquinho para virar máfia. Máfia, quando ele já se infiltrou no judiciário, nas estruturas dos arranjos institucionais ligados às forças de segurança pública. Eu já tive pesquisa que eu fui tentar fazer, que uma ala de um determinado setor falando, não conversa com essa ala, mas ela é lícita. Eu falei, aqueles lá a gente desconfia. Então, isso é muito complicado para quem trabalha com a economia do crime, né? E isso a gente pôde constatar lá também, né? Embora eles majoritariamente não acreditem em políticos e deem notas muito baixas, que a gente também pergunta as notas para os políticos, eles sabem que articulam com polícia. Eleição para eles, nossa senhora, professor, nós ganhamos eleição ali no nosso bairro porque a nossa comunidade é fechada. Então há essa articulação. Ou seja, não existe bobo e ingênuo no mundo do crime. Essas pessoas são absolutamente racionais e vão querer, de qualquer forma, obter o seu sucesso do ponto de vista pecuniário. Há um detalhe aí. Quando a gente pergunta para eles, tudo bem, né? Você tem uma rentabilidade muito alta, mas qual que é a expectativa média de um delinquente que está no crime econômico, no front, né? Ele vai morrer com quantos anos em média? Levantamos já em outros trabalhos, 24 anos em média. E ele não vai morrer, conforme eu já havia dito, de aneurisma, infarto, doenças dessa natureza. Ele vai morrer de morte violenta. Então, é difícil e você encontrar um vovô no mundo. Vovô, como é que você fazia tráfico? É difícil, é difícil. Eu até costumo falar para eles, né? Ó, eu sei que o primeiro comando da capital chama PCC, mas eu costumo falar para eles, olha, nessa natureza é PCC, para cadeia ou cemitério. Ou você vive muito, se for para cadeia, ou vai para o cemitério. E o Comando Vermelho, que é a outra organização rival, né? Cadeia e vela. Então, dá até esse jargão aí, né? Mas sem nenhum tom de menosprezar, né? Falando de realidade que está por trás deles, né? Agora, quando o sujeito vai preso e fica lá em estabelecimentos prisionais de alta segurança, quando não as penitenciárias federais, aí ele tem uma expectativa de vida, perdão, maior. Professor, nós sabemos que o crime organizado hoje ele tem uma estrutura que faz frente, né, aos poderes de Estado. Isso, claro, que é motivo de preocupação. Por isso que eu insisto nesse tema com o senhor. E nós também temos a plena sensação de que eles sabem onde atacar na fragilidade da lei. O menor que tem 17 anos, 16, e não vai acontecer absolutamente nada com ele de efeito penal, porque a legislação brasileira só pune os maiores de 18 anos. O máximo que pode acontecer com um menor envolvido num ato infracional é o período de 3 anos na Fundação Caso, que rarissimamente acontece. E também agora as mulheres do tráfico, as mulheres do crime, que estão tendo uma liberação rápida por parte da justiça por possuírem filhos ou filhas com menos de 12 anos. Até o Grupo Bandeirantes de Comunicação se pronunciou num editorial recentemente assustado e questionando os critérios que são levados em conta da legislação para esse tipo de previsão. O senhor, no seu estudo, identifica essas questões também? O crime organizado está de olho nessas fragilidades todas? Isso tem critério científico ou fica apenas na base da nossa percepção? No nosso trabalho, sobre isso aí, Pedro, é interessante, né? A gente que milita nesse tipo de trabalho, a gente sabe que a lei é a figura paterna do limite, né? O que nos afasta da barbárie, tá certo? Então, quando a gente vê que a dor da vítima é exponencialmente maior do que a punição do delinquente, daquele criminoso, seja de crime econômico ou crime violento, tem alguma coisa errada aí, tá certo? É, Agora, o interessante que é, essas pessoas que praticam esses tipos de delito, quando eles têm alguma coisa que está errada na organização, ou uma assimetria de informação, alguém que os traiu, aí punição, a punição é crível. Então tem até o chamado Tribunal do Crime, né? Pois bem, quando a gente leva para o setor legal,
a gente vê que é, tudo, e não estou falando que, volto a dizer, as políticas de Estado são fundamentais, mais ensino de qualidade, mais salários com remuneração digna, tudo que está no artigo lá, beleza, tranquilo, ponto pacífico. Agora, quando eles falam que a punição, né, não está sendo dissuasória, isso a gente tem que trazer para a sociedade e está crescendo dentro da sociedade, sem aquele radicalismo, essa polarização, da necessidade de se conversar sobre isso. Porque se você vê uma criança que entra para o contrabando de cigarro, aspirando a crescer na escala do mundo do crime e, naturalmente, migrar para o tráfico de drogas, alguma coisa está muito errada na sociedade, né? Então, é uma questão complexa que a gente fica tem que colocar essa pauta em discussão com bastante serenidade, mas com fundamentos de percepções, se ouvindo o sujeito. E quando ele nos traz isso, que a preocupação dele é com a perda moral, professor, não tem glamour no mundo do crime, eu vou usar lá um, um colar de ouro, essas coisas, carro, vou ter carro e casa boa, mas eu sei que eu tenho a expectativa média de vida, né? Então, a perda moral para eles, independente de terem cometido o crime, de terem migrado, eles ainda sentem. E se eles estão sentindo isso, coaduna com a questão da intensidade da pena e, de certa forma, a gente vê isso, o pessoal fala que os estabelecimentos prisionais não reintegram as pessoas, eles generalizam. Muitos presos, inclusive, não querem voltar para lá, mas a maioria vai tentar cometer novos delitos após a saída deles, né? Então, a gente precisa discutir muito a questão do Estado enquanto legislador para que o crime não seja estimulado, e sim suadido. É o contrário. E só para os nossos rádio ouvintes terem ideia, agora mesmo foi aprovada o princípio da insignificância do contrabando de cigarro, uma coisa absurda. Então, quanto mais a gente reza, é, né, mais assombração aparece, mais criminoso é estimulado. Qual foi a conclusão a respeito da reincidência no Brasil de crimes a partir desse levantamento e dessas entrevistas? Teve um trabalho fenomenal feito por um colega, né, Breno Sampaio, da Universidade Federal de Pernambuco, e ele trouxe alguns números que tinha assim em mente que seriam 70, 90% dos delinquentes presos que reincidiam, né? Na nossa pesquisa, a gente ela não está muito ligada ao trabalho do Pedro, porque desculpa, do Pedro, não, do Breno, né? Breno Sampaio. Porque a gente não pergunta mais se ele reincidiu, a gente pergunta para ele da última vez que ele foi preso, quantos anos ele tinha, da última vez que ele foi preso, né? Com quem que ele morava, né? Então é complicado. Só um detalhe que acrescentando sobre isso, a questão da família, né? A gente pergunta se ele está solteiro, casado, essas coisas. Aí ele fala assim, né? Estou solteiro hoje, casado, assim. Mas a gente pergunta, quantas uniões o senhor já teve? Uniões mesmo, né? Namorinho, não. Uniões. Professor, em média, 3. Né? Então, isso é coisa. Você vê que a família está depauperada aí também, em termos de é, descasamento, né? Ou a pessoa romper uma relação conjugal de condição de amados. Mas realmente a gente fica muito preocupado. Esse é um outro tema polêmico. Aliás, tudo é polêmico. É um assunto que a gente precisa estudar mais os especialistas, os ditos especialistas, e ir para o debate, porque quando a pessoa levanta que a questão da dissuasão, né, ocorre, está ocorrendo, não tá, as pessoas estão reincidindo. E o nosso trabalho de 408 presos, eu diria que próximo de 80% a 90% são reincidentes. Claro, claro. Então, isso é uma amostra. Agora, o outro trabalho do nosso colega, muito bem feito, inclusive, quando eu estava no Ministério da Justiça, na época, ele achou números menores, mas mesmo assim altos. Professor Peri, dá para a gente, a partir das conversas que o senhor teve, imaginar que a recuperação do preso hoje
ela é possível, varia de situação para situação? Qual é a tua percepção sobre a situação do preso no Brasil e a possibilidade de recuperação, ou seja, que ele largue o mundo do crime e depois da pena possa buscar uma atividade lícita, constituir família e tocar a vida? Olha, essa é uma pergunta que, inclusive, eu faço pra- entre colegas e para mim também, no sentido de que é muito complexo, né? A gente, tomando como referência outros países, conversando com colegas, né? Já tive a oportunidade de visitar estabelecimentos prisionais, mas não estudá-los, né? No exterior, sempre quando eu posso, eu faço isso, né? E a gente vê que, e a questão cultural também, né? É muito importante que se diga isso, né? Quando você vê que, a começar pela política de Estado, né, a começar pelas travas morais, naturalmente, família, escola, religião, né, absolutamente fragilizadas, né. Porém, na questão dos corruptos, quando eu conseguia pesquisá-los, que agora é aquilo que eu falei, né, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que é um crime de colarinho branco. Só para vocês terem ideia, no colarinho branco do nosso, na tabela 2, 0,2%, 0,2%, né? Então, quando você vê as travas morais fragilizadas, né, a política de Estado, ao invés, né, de desestimular com a legislação, né, ela tenta fazer, né, aquele negócio que os próprios presos falam, professor, eles passam o pano para a gente aí, né? Então tá errado, não. Então você vê os fatores estimuladores, né, sendo maiores que os fatores dissuasórios, sejam micro, família, escola, religião, seja macro, as, as instituições, inclusive, né, a, a gente fica com uma dúvida quanto ao futuro do Brasil. Ainda bem que essa população é ainda relativamente e percentualmente não muito expressiva, mas a gente vê cada dia mais, né, as pessoas. Agora mesmo vai sair um filme que é o Coringa 2. Isso é na sociedade internacional. Você vai estimular o bandido. Quando o filme que eu assisti era de Batman, era de Super-Homem. Então, alguma coisa está errada nessa nossa cultura, mas não só no Brasil, né? Agora, que no Brasil, realmente, as instituições, né, e o Poder Legislativo precisa repensar sobre isso, porque o crime não pode ser, não posso chegar numa entrevista, isso desde quando começou a falar que o crime compensa. As pessoas até falam, uma vez, foi uma única vez, Pedro e rádio ouvintes, que o artigo meu voltou do Conselho Editorial, falando assim, professor, nós não vamos colocar isso no artigo, que o crime compensa. Isso não posso colocar o crime econômico compensa. Eu falei, então tudo bem, vou reescrever. Os benefícios estão maiores do que os custos no mundo do crime, as travas morais fragilizadas, a pessoa está migrando, está sendo estimulada a ir para a atividade legal. Traduzindo, o crime está compensando. Mas ele não queria que eu colocasse isso. Mas eu tenho que falar isso para a sociedade. O crime econômico no Brasil hoje, né, e a gente tem que computar os que não estão sendo presos. Né? Lembre-se que a chance de sucesso dele é 80%. Né? Ele, mesmo por preso, está compensando. Imagina por não preso. Isso não pode ser jogado ao vento ou então colocar debaixo do pano. A gente tem que discutir com clareza, com responsabilidade. A gente tem que lutar por um Brasil mais justo e perfeito. Esta é a nossa tônica. Professor, quando o senhor fala em crimes econômicos, o senhor fala de algumas modalidades, mas não fala de corrupção, de lavagem de dinheiro. O senhor não quis ouvir esses presos dessas modalidades ligadas aos crimes também econômicos? Não, né? Ó, longe de mim não querer ouvir, né? A gente faz um sorteio aleatório, né? Mas mesmo assim, na SAP, na Secretaria de Administração Penitenciária, tem os dados dos estabelecimentos prisionais. Você pode ver que a maioria roubo, assalto, furto, tráfico de drogas, né? E os crimes de natureza de corrupção, colarinho branco, são ali embaixo, então estão ali embaixo, né? Eu já tive oportunidade de fazer pesquisas com corruptos há alguns anos atrás, né? E aí tem uma coisa diferente, que os nossos rádio ouvintes da Band podem
colocar na ponta do lápis aí. Ali, o sujeito de crime de colarinho branco, ele não tem a trava moral fragilizada. Ele tem uma boa prática religiosa, ele tem uma boa fundamentação educacional. Quando não fala mais do que uma língua, ele fala mais. É sensacional do ponto de vista das travas morais, a reversão, né? E família bem consolidada. Agora, o que liga esse sujeito com o traficante de rua? Análise custo-benefício. E ele, o ganho exponencial do corrupto, o ganho, desculpe, econômico do corrupto, é exponencial. Ou seja, a análise custo-benefício, a racionalidade, ou a busca por cobiça, ambição, ganância. Eu conversei com alguns corruptos que eu falei, poxa, mas o senhor, é, com esse seu salário, professor, cobiça, ambição, ganância, mesma coisa, mesma coisa. E é, assim, fazendo coisas do arco da velha do ponto de vista do crime econômico. Mas não é porque eu não quero entrevistá-los, é porque realmente são raríssimos, raríssimos no nosso contexto. Isto já mostra, inclusive, para aqueles que cometeram o crime, que não têm essa fundamentação educacional, essas outras coisas, né, eles falam, pô, a sociedade é injusta. E o corrupto tem que ficar afastado, porque é o sujo falando do mal lavado, que eles mesmos falam, né? Olha, a gente estava roubando para isso, 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 no micro. Esse aqui estava tirando da saúde, estava tirando da educação. Tá? Olha só a reversão de cultura, de mentalidade, que está absolutamente errada, evidentemente. O senhor fala muito em presos, mas presas também foram ouvidas nesse levantamento? Sim, nós entrevistamos, aí eu estou com o meu artigo aqui em mãos, nós entrevistamos cerca de, opa, só um momentinho aqui, nós entrevistamos cerca de 74,8% de homens, 15,9% de mulheres e 9,3%, eu coloquei outros, mas que não se colocam no gênero das mulheres e nem dos homens, né? Algo te chamou a atenção em 9,3%. relação às mulheres? A questão do sexo aí? Ou a conclusão é a mesma, independente do sexo, para os crimes praticados, professor? Na questão das mulheres, né, a gente pôde constatar, a maioria, a gente pergunta de se sofreu violência familiar, né? Ah, as violências física, né, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Então, a maioria sofreram, coloca, professor, coloca tudo aí, coloca tudo, todos os itens, né? Teve uma senhora que falou assim para mim, chorando, né? A gente vê muitas emoções, viu, Pedro? Muitas emoções ali. Como que eu posso falar para o meu filho que o pai dele é o avô dele? Aí, aí até a gente começa a chorar, tem que segurar para não chorar, né? Então as mulheres são muito maculadas na violência familiar. E essas mulheres que migraram para o mundo do crime, elas foram fundamentalmente pela indução de outras pessoas, ou seja, o famoso amor bandido. Então, a gente, inclusive, em outro trabalho, feito só com mulheres no Acre, a gente calculou a probabilidade de uma pessoa migrar para o mundo do crime, mulher, quando ela está namorando, ou então está em questão conjugal com uma pessoa que está cometendo crime, que, se não me engano, aumentava em 25% a chance dela também se tornar criminosa. E me assustou também uma questão que é as mulheres foram, se não me engano, 92 mulheres, né, mas o percentual deu aquele lá. Em dois estabelecimentos prisionais paulistas, muito bem conduzidos, aliás, parabéns para o sistema paulista. Inclusive, Pedro, a gente perguntou a nota que eles dão para o estabelecimento prisional. Então a sociedade tem que saber isso aí, porque os estabelecimentos prisionais estão assim, essa. Pergunta para o preso qual que é a nota que ele deu, né? E as mulheres, né? Elas têm uma peculiaridade que elas estão ganhando muito, que é o atributo da violência, né? Então o homem normalmente é mais violento, né? Resolve na bala, elas estão caminhando para a mesma linha, né? Só para vocês terem ideia, eu vou falar uma coisa, um momentozinho que eu conversei com uma detenta. Eu perguntei para ela assim, por que que a palavra não faz curva no mundo do crime? Porque
a gente estava estudando contratos, porque os contratos no setor legal, lícito, muitos são facilmente rompidos, né? Tem oportunismo, etc. No mundo do crime, no mundo do crime, a maioria é perfeito, contrato entre aspas, né? Mas é um acordo perfeito, tácito perfeito. Aí eu perguntei para ela, do modo do mundo do crime, por que que a palavra não faz curva no mundo do crime? Ela levou 6 segundos e respondeu, professor, pela mesma razão que a bala não faz curva. Ela poderia ter respondido: você não morre, você não apanha, repressão, é duro o negócio lá, você não pode dar. Uma série de outras fundamentações que eu ouvi desses 400 anos. Ela foi com uma astúcia, por que que a bala não faz curva no mundo do crime? Né? Mesma coisa. Aí depois eu até falei para ela, falei, olha, desculpe, não estou querendo. Olha só como é que é a conversa, Pedro. Não estou querendo te contradizer, mas a bala faz uma curva assim. Lembrei do meu professor lá no Colégio Batista Mineiro, de física, ele falou assim: ó, a bala faz uma semiparábola, senão ela não cairia. Não cairia. Está na minha rede social, senão não, esse caos, senão não cairia, sem citar a pessoa. Senão não cairia nunca a bala. Levou mais 6 segundos e respondeu assim: professor, a menos de 10 metros não tem semiábola que resolva, que na realidade é semiparábola, né? Então eu vou escrever várias histórias para aumentar o livro Memória de Pesquisador, no caso, para vocês entenderem o perfil também da mulher no mundo do crime, que realmente é complicado, tá? Professor Pérez Chiquida, para a gente finalizar, eu preciso te fazer a pergunta que é a central de tudo isso. O que o senhor tira desse levantamento? Quais são as lições? Qual é a conclusão que o senhor chega depois de tudo que o senhor falou aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes a respeito desse levantamento inédito, ouvindo presos e fazendo aí uma relação com aquilo que é preciso mudar? O que a gente precisa fazer diferente para ter uma sociedade mais segura? Ah, essa é uma pergunta que nos acompanha desde o início, mas perfeito. Evidentemente, já falei isso outras vezes, quem não investe em educação não sabe qual que é o custo da ignorância. Então, sempre a gente tem que resgatar os valores da educação mais qualificada. Tem educação de cunho ideológico aí que não seja de um lado ou do outro que não serve para nada em termos de construção de uma sociedade mais justa e perfeita. Esse é um ponto. Família, né? Família também tem que ser resgatada. Quando você vê uma pessoa, você pergunta qual a sua religião, aí ele fala que é X, Y, Z. Aí depois você fala assim, praticava? Ele fala, claro que não, senão não estaria aqui. Então, esses são os pilares que é condição sine qua non da gente resgatar essa base. Começa na base. Agora, o que as instituições, e aí a gente pode ver do legislativo, né? Uma insegurança jurídica enorme, né? Até nós quando conversamos com juízes, eles falam, professor, você tem que pesquisar a gente também. Os policiais, os policiais estão enxugando gelo. E aí a gente fica falando isso, você fala, você é defensor da polícia. Eu falei, não, né? Quando um policial ele faz uma coisa errada, macula toda a imagem da polícia, mas ninguém vê essa ação da polícia que está exatamente tentando tirar essas pessoas na rua e depois a justiça coloca essas pessoas na rua novamente. Então, a gente tem que mudar o ponto de vista micro, o ponto de vista macro, né? É o que eu falei, é uma questão muito complexa e eu acredito que o Brasil, eu não sou aquele pessimista, eu sou economista. E alguns professores meus falavam que jamais a gente domaria a inflação, com inflação de 2.000, 2.500% ao ano, né? Que a gente jamais ia com essa dívida externa, que a gente jamais ia ter reservas internacionais na faixa de 350 bilhões. Nunca a gente ia conseguir. Conseguimos. Por quê? O Brasil desenvolveu e buscou fundamentação, discutiu do ponto de vista da economia essa questão. Conseguimos, nós economistas, com muita dificuldade, levar isso adiante. Então, hoje, o problema no Brasil, Pedro e rádio ouvintes, é a questão da ética, da moral, da insegurança, do crime. E, por incrível que pareça, nós temos 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo, né?
A maior carga hoje que eu jogo de responsabilidade é para o direito, porque o Poder Judiciário é fundamentalmente deles. O Executivo e o Legislativo pode até ter economista, médico, parará, parará, mas o Judiciário não. O Judiciário, já falei isso em Tribunal Regional Federal da Quarta Região, numa palestra, já falei isso no Tribunal, é, num evento lá em Brasília, no STJ, já falei isso. Vocês têm uma responsabilidade enorme junto com o Legislativo e o Executivo. Então, a gente tem que fazer um plano real de combate à criminalidade econômica e à criminalidade violenta. Mas esse plano real, ele tem que fazer igual o plano real na economia na época do nosso querido e saudoso Itamar Franco. Fazer a confluência do poder do executivo, judiciário e legislativo. Senão a gente não vai mudar esse negócio, não. E, volto a dizer, eu, quando comecei o trabalho, esses cabelos brancos aqui, vocês podem ver nas minhas redes sociais, eram pretinhos. Hoje está branquinho. E as rugas estão aumentando e eu estou continuando falando a mesma coisa. Mas eu acredito que se a gente conseguiu domar fundamentos macroeconômicos equivocados, os fundamentos também na questão da, da criminalidade precisam ser equacionados. E vai ser, porque a sociedade não consegue viver na rua, eu não posso sair com um celular aqui, desse aqui, e morrer por isso. Isso não pode acontecer no nosso país, né? A gente tem que ser um país justo e perfeito, bem desenvolvido, e não em desenvolvimento. Professor Peri Chiquida, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Dessa vez conseguimos esmiuçar vários pontos aí do estudo que o senhor realizou com presos do sistema carcerário de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Estaremos sempre aqui dispostos a debater mais segurança pública, divulgar novos estudos e informações que o senhor puder compartilhar conosco. O professor Peri Chiquida é professor de Economia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Uma grande honra recebê-lo por aqui mais uma vez. Até uma próxima, um grande abraço para o senhor, viu? Ok, Pedro, muito obrigado. Saudações para os rádio ouvintes da Bandeirantes. Né? Eu digo também que a imprensa brasileira tem uma grande responsabilidade nessa luta por um Brasil sem crimes, do ponto de vista, né? A segurança total é utópica, mas que ela seja marginal. Como a inflação é hoje, menos de dois dígitos.